cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desejar, boas-vindas a todos os inscritos que têm chegado aqui neste canal. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero deixar aqui mais um café com Deus dessa manhã, que está em Salmos 116, cujo título fala: o amor, gratidão para com Deus pela sua salvação. A palavra de Deus fala assim: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor, ó Senhor, vive a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatida, mas Deus me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. A palavra de Deus fala aqui, que o salmista, ele narra, um amor e uma confiança pelo Deus Senhor que livrou, O Senhor o livrou não de qualquer coisa, mas ele fala que cordéis da morte o cercaram. Há momento na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, que passamos pelo vale da sombra da morte, ou passamos uma tribulação muito difícil, ou passamos uma situação que nós mesmos não entendemos de que forma vamos sair dessa situação. Ou até mesmo somos participantes de uma situação em que alguém da nossa casa tem passado de sofrimento, de dor e de aflição. Aqui o salmista, ele louva o Senhor e fala da fidelidade de Deus e de Deus ter o escutado. E quando eu leio essa palavra, eu vejo que se o Senhor o escutou, é porque ele orou, é porque ele manifestou a fé dele, é porque ele falou com Deus. E muitas das vezes, quando estamos passando algo difícil na nossa vida, fazemos justamente o contrário, nos silenciamos, não falamos com Deus aquilo que nos aflige ou aquilo que nos traz dor. Aqui ele fala claramente que ele amou o Senhor porque o Senhor o ouviu. Primeiramente, o Senhor o ouviu. Segundo, o Senhor o tirou, de um laço de morte. Ele falou os cordéis da morte, ou seja, ele estava cercado, ele estava passando por uma situação em que ninguém poderia fazer algo por ele a não ser o Senhor. Aí Deus o ouviu e ele declarou o seu estado, o estado que ele estava cercado. Ele fala: cordéis da morte me cercaram, mas o Senhor o ouviu. Ele falou: então eu invoquei o nome do Senhor, ou seja, afirmando mais uma vez que ele buscou aquele que poderia solucionar o seu problema. E ele falou: então invoquei o nome do Senhor. E ele me tirou, ele me livrou, ele me arrancou. Ou seja, Deus, ele quer um posicionamento meu, um posicionamento seu, para nos arrancar de vale de sombra da morte, para nos arrancar de situações difíceis, de lutas desfavoráveis, seja na nossa vida ou seja na vida da nossa família. Muitas das vezes o Senhor está falando: clame, assim como está na palavra dele, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, mas nós nos silenciamos. Deus fala: coloca essa cara no pó, para ver que talvez assim haja solução, mas nós paramos de orar. Aqui ele fala claramente que Deus é piedoso, ele é justo, ele é um Deus de misericórdia. O Senhor está pronto a exercer misericórdia sobre a nossa vida. O Senhor está pronto a voltar atrás e acrescentar sobre a nossa vida aquilo que precisa ser acrescentado. O Senhor está pronto a estender as suas mãos, porque seu ouvido não está inclinado para que não possa ouvir. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa estender. Ou seja, precisa que eu e você tenhamos um posicionamento diante de Deus, para que o Senhor, ele possa manifestar a sua misericórdia sobre a nossa vida. Muitas das vezes, o Senhor, ele só está querendo, um posicionamento para quê? Para que ele livre
livre, né? Aqui o salmista está falando, porque tu, Senhor, livrou a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Olha quantas coisas o Senhor livrou este homem. Olha quantas coisas o Senhor livrou esse salmista. Ele livrou a sua alma da morte, os seus pés da cova e os seus olhos da lágrima. Ou seja, a palavra de Deus fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus, ele vem endireitando os nossos caminhos. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele entra dentro da nossa vida e muda toda a nossa história, mas é necessário que nos posicionarmos, é necessário falarmos com Deus. E ele falou, eu criei, por isso falei e estive muito aflito. Ele está descrevendo um estado de aflição. Ele falou, estive muito, não foi pouco, eu estive muito aflito. Talvez você esteja muito aflita com uma situação, talvez você esteja muito aflito com alguém da sua casa, talvez você esteja muito aflito pelo que você está passando, mas Deus, ele se inclinou a ouvir esse salmista e também está pronto para se inclinar e ouvir a sua voz. Ele fala mais, ó, ele fala, e eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Ou seja, nós não cremos em homem, porque a palavra de Deus mesmo nos ensina, maldito é o homem que crê no outro homem. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é escudo para aqueles que nele crê. Então, irmãos, nós temos que entender que no momento da nossa adversidade, no momento da nossa luta, não é tempo de nós nos calarmos, é tempo de posicionamento na terra. Jesus, ele está voltando e ele está querendo que nós fazemos a vontade dele. Ele está querendo que nós entramos, louvado seja o nome do Senhor, no direcionamento que ele propôs para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que todos sejam salvos por Cristo Jesus, porque Deus não criou o inferno para nós, não, é para os seus anjos, seus principados, mas, seus demônios, seu principado, mas, muitas das vezes, as nossas atitudes que nos levam para esse caminho. Então, Deus, nesta manhã, está querendo um posicionamento meu e teu, para que a gente possa, em nome de Jesus, no momento dessa adversidade, no momento dessa luta, se inclinar e buscar aquele que pode resolver a nossa situação. Quanto tempo você não busca o Senhor? Quanto tempo você não faz uma oração? Quanto tempo você não vai para aquele cantinho que você orava e volta de novo a orar? Quanto tempo você não abre a palavra de Deus para escutar aquilo que Deus tem para falar com você? Quanto tempo você não coloca aquele louvor que te inspirava, te fazia chorar e te fazia falar com Deus? Quanto tempo? Mas nessa manhã é um tempo de posicionamento. Deus, ele tem cobrado dos seus servos posicionamento. Ele tem cobrado da sua igreja posicionamento. Não devemos olhar as coisas que têm acontecido no mundo. O mundo jaz do maligno, meu irmão. Nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, o consumidor e autor da nossa fé. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que é capaz de dar vida e é capaz de tirar a vida. É capaz de lançar o inferno e é capaz de salvar a tua alma desde a eternidade. Então, que nós possamos nesta manhã entender que o Senhor Jesus está conosco. Se clamamos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, se clamarmos ao Senhor, Deus está pronto a nos responder. Não cale a sua voz. Não feche seus lábios para com Deus, mas busca o Senhor Jesus, porque Ele está pronto para te responder. Que essa manhã o Senhor te abençoe, te dê uma manhã de bênção e de vitória, e que o Senhor Jesus cubra você e a tua casa, e tudo que você fizer seja debaixo da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.